Mateus capítulo 8. Glórias a Deus. Versículo 10, Mateus 8, versículo 10. Diz assim: E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Só até aqui. Feche seus olhos por um momento. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu te peço, ajuda-nos, Senhor, fala-nos, Senhor, aos nossos corações, ministra-nos, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, discernimento, abre-nos, Senhor, o entendimento, Pai, para compreender as Tuas verdades eternas, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, na necessidade de cada um, Senhor. Pai, fala-nos, Senhor, fala ao nosso coração nesta noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós anelamos a Tua doce presença aqui neste lugar. Nós pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, aqui nesse texto fala sobre um centurião que mandou chamar Jesus por conta de um servo dele que estava enfermo. Jesus disse: eu vou e darei saúde. Eu vou até lá e vou atender, vou até a sua casa e vou curar o seu servo. Aí o centurião falou: não, Senhor, não precisa. Não precisa vir até a minha casa, porque eu também sou um homem debaixo de autoridade e tenho servos debaixo da minha autoridade. E eu digo a esse: vai, e ele vai. Eu digo àquele: faz isso, e ele faz. E eu sei que se o Senhor disser tão somente uma palavra, o meu servo será curado. Ou seja, o Senhor não precisa se incomodar de ir lá na minha casa. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha, eu sei o que é autoridade, eu sei o que é ter autoridade e eu sei o que é estar debaixo de autoridade. Eu sei que se o Senhor disser uma palavra, já vai ser suficiente para o meu servo ser curado. Aí entra na parte que nós lemos. Jesus virou-se para os que estavam com ele e disse: olha, nem mesmo em Israel vi tanta fé, tanta tamanha demonstração de fé como a desse homem, de ter essa plena confiança. Mas ele continua dizendo o que nós vemos aqui no versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, vão vir de longe. Muitos vão vir de longe e vão se assentar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Veja só, principalmente para os judeus, Abraão, Isaque e Jacó eram exemplos de pessoas que andaram com Deus. Eram exemplos que eles tinham de pessoas que foram ajudados por Deus, a quem Deus manifestou a sua graça, a quem Deus ajudou poderosamente, e de pessoas que tiveram uma comunhão com Deus. Então, quando os judeus queriam falar a respeito de ser uma pessoa de Deus, ele disse: olha, você tem que ser igual a Abraão, seguir o exemplo do Abraão, o exemplo do Isaque, o exemplo de Jacó.
Tanto quando vão falar de Deus, falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque lembram do que Deus fez na vida desses homens, de como a Deus agiu na vida dessas pessoas. E é isso que Deus espera da gente. Porque quando ele fala, muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, ele estava falando de quem? Da gente. Ele estava falando de nós, irmãos. Olha a distância que nós estamos, mesmo que não seja físico, que Jesus estava, não era necessariamente questão física, mas Jesus está falando, olha a distância que a gente está de Israel. Nós estamos muito ao ocidente de Israel, outros países ao oriente de Israel, há tanta distância, mas assim, muitos vão vir de longe, muitos vão vir de lugares distantes para se assentar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino dos céus. Então o que Jesus está falando, comparando aqui, olha só a comparação, ele está falando deste homem, desse centurião, que demonstrou tanta fé, que falou, olha Jesus, você não precisa entrar na minha casa, basta uma palavra que eu sei que o milagre vai acontecer. Ele está comparando com a gente, está comparando com Abraão, com Isaac e com Jacó, comparando com a gente. Ou seja, ele quer que a gente está colocando a gente ali no mesmo nível. Falou assim, muitos vão vir de longe. Aí se você para e pensa, peraí, eu acho que eu não estou no mesmo nível do Abraão, de fé do Abraão. Eu acho que eu não estou no mesmo nível de fé do Isaac. Eu não estou no mesmo nível de fé do Jacó. Puxa vida, como será que eu posso me comparar a esses homens? Será que eu posso ser comparado a essas pessoas? Então eu quero mostrar aqui na palavra de Deus que Abraão, que Isaac, que Jacó, que eram exemplos de homens de Deus, isso não aconteceu do dia para a noite, foi um processo gradativo. Assim como é a sua caminhada, meu irmão. A sua caminhada na fé, a sua caminhada com Deus é um processo gradativo. É um processo, é uma evolução passo a passo. Nós vamos crescendo na fé, nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Talvez, não sei como foi a sua conversão, como é que você se converteu ao Senhor. Talvez tenha sido de uma maneira tremenda, de uma maneira espetacular. Foi algo tremendo que Deus fez na sua vida. Foi alguma coisa espetacular, alguma coisa um grande milagre que aconteceu na sua vida. Mas eu tenho certeza de uma coisa, independente, ainda que tenha sido um ato sobrenatural da parte de Deus, um milagre tremendo e incrível, eu tenho certeza que foi só o começo de um processo de caminhar com Deus, um processo de crescimento espiritual. Foi só o começo, foi só o começo do que Deus quer se revelar na sua vida. Abre sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 diz da seguinte forma: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, então começamos aqui com Deus chamando Abraão e falando: Abraão, olha, eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação, da tua descendência serás uma grande nação. Eu abençoarei, através de ti abençoarei todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, eu vou te levar lá para cima. Mas ele disse: Abraão,
Ou seja, Deus começou já prometendo coisa grande para Abraão, mas deu uma condição para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Para onde, Senhor? Não, vai, eu vou te mostrar, apenas vai, deixa tudo para trás, larga tudo e me segue. Pode confiar em mim, Abraão, eu vou te dirigir, eu vou te direcionar. Eu não vou falar de antemão o que vai acontecer, mas pode confiar em mim, Abraão, que eu vou guiar você. É o que Deus chama a gente. Deus chamou a gente, irmãos, chamou a mim e a você. Quando você aceitou o Senhor, quando você se converteu ao Senhor, você entrou numa caminhada que você não sabia exatamente o que ia acontecer, mas Ele falou: vem que eu vou te levar, vem que eu vou te conduzir, confia em mim, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te obedecer, eu vou te abençoar, tão somente me obedece, tão somente confia em mim, eu vou te tomar pela mão, eu vou te guiar, eu vou te proteger, eu vou te abençoar. Mas olha só, olhando assim, a gente até pensa que, puxa vida, mas e se eu tropeçar no caminho? E se não der certo? Eu quero mostrar que o Abraão já começou tropeçando, irmãos. Olha o versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Duas coisas que é importante ver aqui. Primeiro, o Abraão estava com 75 anos. E ele levou consigo o Ló. Ló era filho de seu irmão, era sobrinho do Abraão. O que aconteceu? O pai do Ló morreu, faleceu. Aí o Ló ficou, digamos, meio que órfão. E o Abraão, por outro lado, apesar dele ser casado com Sara, a esposa dele era estéril, então ele não tinha filho. Então tínhamos aqui um homem, Abraão, que não tinha filhos, e tínhamos aqui um jovem, Ló, que havia perdido o pai. Então um se apegou muito ao outro. O Abraão ficou como sendo, tomou o seu sobrinho como se fosse seu filho. Mas quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, o Abraão, ele deixou tudo, menos o Ló. Sobrinho é parente, sim ou não? Sim ou não? Sobrinho é parente ou não é? É parente. Há quem questione a questão do cunhado, mas do sobrinho é parente. E o Abraão levou o Ló consigo, porque ele tinha um apego emocional. Ele disse: poxa, eu não tenho filho, o Ló é como um filho para mim. E levou consigo. Mas Deus havia prometido a Abraão: Abraão, eu te abençoarei e farei da tua descendência uma grande nação. Ou seja, o Abraão não tinha filhos, mas Deus havia prometido: eu vou fazer da tua descendência, dos teus filhos, uma grande nação. Será que Deus não tinha percebido isso? Será que Deus não está... Ninguém contou para Deus que o Abraão não tinha filho? Claro que Deus sabia. Estava tudo no plano de Deus. Irmãos, está tudo no plano de Deus. Tudo está no plano de Deus, irmãos. Você não entende, eu não entendo, mas está tudo no plano dele. Eu não entendo porquê, você não entende mais como. Mas espera aí, calma. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo, irmãos. A gente tem que confiar em Deus. O Abraão levou o Ló consigo. Mas Deus poderia ter falado com Abraão: Abraão, deixa o Ló. Não, Deus não falou nada, porque queria mostrar algo para o Abraão. Até nos nossos erros, irmãos, até nos nossos tropeços,
Deus tem algo para nos ensinar. E principalmente nos nossos erros, nos nossos tropeços, que nós aprendemos grandes lições. Bom seria se nós pudéssemos simplesmente confiar em Deus, andar plenamente confiando em Deus, mas às vezes nós temos que passar por situações, tropeços, para nós podermos realmente aprender a confiar em Deus. Vou pular aqui muitas partes, muitas coisas que eu não quero falar só do Abraão, quero falar do Isaac e do Jacó também. Mas mais para frente, você vai ver no capítulo 13, versículo 7, capítulo 13, versículo 7. Eu vou ler o versículo 2, é melhor, 7, vou ler o 2 só para contextualizar. Capítulo 13, versículo 2. E ia Abraão muito rico em gado, prata e ouro. Nesse ponto aqui, Deus já havia abençoado Abraão de forma que ele já tinha enriquecido muito, prosperado bastante. Versículo 5: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Ou seja, o Abraão que deixou tudo para andar com Deus, Deus o abençoou e o fez prosperar, fez com que ele crescesse e enriquecesse bastante, e o Ló que estava com Abraão também prosperou e enriqueceu bastante, até chegar a um ponto que o rebanho que o Abraão tinha e o rebanho que o Ló tinha era tanto que não dava para eles ficarem juntos, não tinha pasto suficiente para tantos animais que eles possuíam. Versículo 7: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então a terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Irmãos, Deus esperou. Deus, muitas vezes, Ele espera que nós tomemos uma posição, uma atitude. Era para ele ir sozinho, ele foi com Ló. Deus esperou até que e claro, ele fez ambos prosperarem, exatamente para que isso acontecesse, até o Abraão chegar no momento dele mesmo tomar a decisão por si só e dizer: olha Ló, não dá mais para a gente ficar juntos, não vamos ter contenda entre a gente. Olha, faz o seguinte, se você escolher um lado, eu vou para o outro, se você escolher o outro lado, eu vou para esse lado, mas não vamos brigar. E ali houve separação entre o Abraão e o Ló. Mas muito tempo se passou para que isso acontecesse. O Abraão, claro, tendo que se separar do seu sobrinho, e certamente não foi uma coisa fácil ele chegar nessa decisão, porque ele amava o Ló e tudo mais, mas chega um momento que ele falou: olha, não adianta, não dá para a gente ficar junto, não vou ter contenda entre a gente. Então o Abraão teve que tomar uma decisão e falou: olha, é melhor a gente se separar, você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí o que Deus faz? Ele vem e relembra o Abraão das suas promessas.
Versículo 14. Versículo 14 do capítulo 13 ainda. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar, a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. Está falando de semente aqui, está falando o quê? De filhos, descendentes, os que saírem de ti. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no teu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hermon, e edificou ali um altar ao Senhor. Ou seja, quando Abraão tomou a decisão de se afastar de Ló, certamente seu coração devia estar triste, magoado, triste, por se apartar daquele que estava como se fosse um filho para ele. Deus disse, aparece e falou assim: olha, você é rico? Você acha que você é rico? Eu vou te dar muito mais. Muito mais. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste, toda essa terra eu vou dar a você e a tua semente, a tua descendência. Mas o Abraão continuava sem filhos. Mas havia a promessa de Deus. Irmãos, entendam uma coisa: quando você ouve da parte de Deus uma promessa, não significa que ela vai acontecer naquele exato momento, naquele instante. Quando você recebe uma promessa da parte de Deus, quando você entende algo da parte de Deus, Deus fala com você, você pode ter certeza que vai se cumprir. Agora, quando vai se cumprir, já é outra história, mas vai se cumprir. Vai acontecer. E Deus quer que se cumpra, senão Ele não teria dito. Mas às vezes a gente tem que preparar, gente. Muitas vezes somos nós que atrapalhamos o agir de Deus, o operar de Deus na nossa vida. Muitas vezes é a sua pressa, é a sua ansiedade, é a sua empolgação, é a sua dúvida que atrapalha o agir de Deus. E por preocupação e por isso e por aquilo, você começa a tomar atitudes que não deveria ter tomado. Capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Veja só, há momentos na tua vida em que você começa como eu poderia dizer, fraquejar na fé. Há momentos na sua vida que você começa a ficar meio
em dúvida, fraco, porque aquilo que você tanto quer não está acontecendo. Ainda que você já tenha visto muitos sinais, muitas coisas, Deus fazer grandes coisas na sua vida, por conta de algo que ainda não aconteceu, por conta que algo ainda não veio na sua vida, você começa a ficar chateado, abatido, desanimado. Eu sei o que acontece comigo, acontece com qualquer um de nós, irmãos. Por mais que a gente tenha plena certeza, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é real, sei que Deus é na minha vida, sei que Deus é fiel, sei que Deus é poderoso, mas há momentos, situações pela qual que você passa, que você desanima, que você fica meio abatido na fé, meio fraquejando na fé. Como o Marquinhos até compartilhou aqui semana passada, falando da situação da vida dele, de um certo abatimento, porque isso é normal para todos nós, irmãos. Todos nós passamos por momentos na nossa vida em que nós somos tentados a fraquejar na nossa fé. E não é diferente com Abraão. O Deus aparece para Abraão num daqueles momentos de comunhão e fala: Abraão, não temas, porque o seu escudo e seu grandíssimo galardão. Abraão fala: Senhor, o que me has de dar? Se o Senhor não tem me dado semente, não me tem dado os filhos, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu vai ficar para o meu mordomo, para alguém nascido na minha casa, porque eu não tenho filhos. Ele ali vai reclamar com Deus: pô, Deus, o Senhor sabe, eu sou grato por tudo que o Senhor tem me dado, mas o meu maior desejo, sabe que o meu desejo é ser pai, e eu não sou pai. E ele até diz: o Senhor não tem me dado semente. Pô, Deus, está faltando. Aí Deus chega para ele e fala: Abraão, o mordomo aí não vai ser o seu herdeiro, não vai ser esse o seu herdeiro, mas vai ser que vai nascer da tua descendência. E não vai ser pouca coisa não. Ele mandou para fora: olha, conta as estrelas do céu, se é que pode. Consegue contar as estrelas do céu? Porque assim vai ser a tua descendência, Abraão. Eu sei o que você está precisando, Abraão, e eu vou fazer na sua vida, e de uma maneira grandiosa, tremenda. Confia, Abraão, continua confiando, Abraão, permanece firme. E tinha passado o tempo, irmão. Então, eu estou lendo aqui rápido, mas daqui é coisas de anos e anos e anos na vida do Abraão. Irmãos, às vezes porque uma coisa demora para acontecer, não significa que Deus mudou de ideia, porque Deus não muda de ideia. Porque algo não está acontecendo na sua vida, não significa que Deus se esqueceu, porque Deus não se esquece. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Então somente confie e fica firme no Senhor. E até por isso que é importante a gente não brincar com a palavra de Deus, com aquilo que Deus fala. Ficar brincando, e a Bíblia condena os falsos profetas, aqueles que dizem como se fosse do Senhor e não são, porque quando Deus fala, é sério. Quando Deus fala, é porque vai acontecer. Quando Deus promete, Ele cumpre. E nas promessas de Deus, nós podemos ficar firmes. Mas continuando aqui com Abraão, capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão
a voz de Sara. Irmãos, e aqui eu gosto de pegar porque tem muito a ver com a gente, tem muito a ver comigo, com você. Deus havia feito promessas para Abraão, e mesmo Abraão tendo ouvido promessas de Deus, e Deus confirmado e reafirmado suas promessas, quando a mulher do Abraão chegou para ele e disse: olha, o Senhor me tem impedido de gerar, faz o seguinte, e era um costume daquela época, não era um pecado, porque era um costume daquela época, no caso da mulher não poder engravidar, usar uma de suas servas para ter filho no lugar dela. Era um costume da cultura daquele povo e daquela região, mas não era um pecado. Tanto que um dos descendentes do Abraão, em um determinado momento, fez isso. Jacó, em um determinado momento, ele fez isso. E não era pecado, era da cultura da época. Mas qual que era o problema aqui? O Abraão tinha uma promessa de Deus. E tendo uma promessa de Deus, o Abraão quis dar um jeitinho. O Abraão quis ajudar Deus. O Abraão quis, peraí, acho que Deus está com problema aí, peraí, deixa eu facilitar as coisas para Deus. A Sara falou um negócio, gostei, Sara, beleza. Mas não era a vontade de Deus. Irmãos, às vezes nós queremos, porque nós queremos tanto algo, que nós saímos da direção que Deus tem dado para a gente. O caminho de Deus nem sempre é o mais rápido, mas tenha certeza que é o melhor. Nem sempre é o mais fácil, mas tenha certeza, é o melhor. É perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Permaneça no caminho de Deus. Mas a gente quer facilitar as coisas, quer dar um jeitinho nas coisas. Não, você não confia em Deus? Confia em Deus. Não, Deus vai agir, Deus vai operar. Não vou precisar fazer nada por fora, não vou precisar torcer para conseguir algo. Não, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar vitória, Deus vai me fazer prosperar. É confiar em Deus, irmãos. Eu nem quero entrar muito, eu não quero, poderíamos aqui estar exemplificando, mas eu não quero tomar muito tempo para conseguir dar toda essa mensagem. Mas quando a gente pega coisas assim, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Porque todo mundo está fazendo. Irmão, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você não precisa seguir o costume do mundo, fazer as coisas que o mundo faz. Não, você tem que seguir a direção de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Confia no Senhor, confia em Deus. É uma pena que o Ronaldo não está aqui, né? Mas ele vai ver a gravação depois. Mas quero contar aqui um testemunho que o Ronaldo deu há uns 15 anos atrás. Deve ser uns 15 anos atrás. O Luiz está lá em cima ou está aí? Não, está lá em cima. O Luiz talvez lembre disso. O Ronaldo, 15 anos atrás, a gente congregou numa mesma igreja, era de um mesmo ministério. Eu, ele, o Ronaldo, e na época ele não tinha habilitação. E ele foi fazer lá o exame da habilitação, para você ver, faz tanto tempo que ele nem era habilitado, nem tinha. Mas ele foi fazer lá o exame lá do Detran, e acho que ele fez o primeiro e não tinha passado, e acho que ele ia fazer pela segunda vez, e falaram com ele, olha assim, você pagar um por fora lá, para passar no exame do Detran. Não, que isso, vou fazer isso, não, sou de Deus. Aí foi lá no exame, né? Mas aquela tentação, aquela voz, coisa lá, mas o que? Faço, não faço, não sei o que, sei lá mais o que. E ele falou ele contou, posso falar porque ele deu testemunho na igreja, né? E ele falando que ele até pensou por um momento, ele ficou até tentado a querer fazer aquilo, a querer pagar para o instrutor lá para poder tirar a carta. Só que ele nem sabia como é que fazia isso, ele nem sabia como que é todo um esquema lá, toda uma armação
que existe para as pessoas que burlam lá o sistema do Detran. Mas ele falou que ele ficou tentado, que ele até tinha levado uma nota de R$50 no bolso, assim, para pensar em dar para o instrutor. Mas ele chegou lá, quando estava chegando a vez dele de fazer, ele falou: peraí, não, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu não vou fazer isso. Como que eu vou pegar uma carteira de motorista, sabendo que não é real, que é forjado isso daqui, que foi adulterado isso daqui, que isso daqui não é, eu não passei no exame. Ele falou: não, vou fazer. Eu não vou pagar nada não, vou fazer. Foi lá, tremendo, como todo mundo que vai fazer exame no Detran, nervoso, ansioso. Foi lá, fez lá o teste lá prático, lá que todo mundo tem medo de fazer lá, de baliza e tudo mais. Fez, passou, fez lá o exame, terminou o exame, o ministro lá, marcou lá, falou: você passou, depois você passa lá e pega a carta. E acho que foi no mesmo dia, acho que foi no sábado, domingo, estava na igreja dando testemunho. Mais importante que ele deu testemunho também que ele foi provado, que ele foi tentado, que por um momento ele se sentiu assim, não, de querer fazer como todo mundo faz. Todo mundo paga o quebra, todo mundo faz isso, todo mundo, que tem, todo mundo faz, tem nada demais. Não, peraí, eu sou de Deus. Não, eu não sou todo mundo, eu sou de Deus. Eu não posso fazer como todo mundo faz. Eu estou andando com Deus, eu estou andando com o Senhor. Eu tenho que andar como Deus quer que eu ande. Mas às vezes, irmãos, estou contando isso do Ronaldo, que ele testemunhou na igreja, e depois eu me acerto com ele. Mas o Abraão aqui, ele fraquejou. Ele deu ouvidos para Sara. Não era pecado, porque era um costume da época, mas ele tinha uma promessa de Deus, e ele tinha que ter ficado firme na promessa de Deus. Ele devia ter ficado firme naquilo que Deus falou com ele, e não do que a Sara, que era esposa dele, companheira dele, que queria o bem dele. Não, ele tinha que ficar acima de tudo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus estava falando para ele. Ele esteve lá com Agar, teve o filho, realizou o seu sonho de ser pai. Só que não era o plano de Deus, era a vontade do Abraão, mas não era o plano de Deus. Tinha lá seu filho, o menino cresceu, se tornou um jovem. Capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu conserto entre ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não te chamarás mais teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu conserto entre ti e a tua semente depois de ti, e suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus.
Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guarda o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque tem algumas coisas aqui que não fogem um pouco da mensagem. Versículo 15. Versículo 15 do capítulo 17 mesmo. Disse Deus mais a Abraão: e Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Irmãos, Deus, quando chamou Abraão lá atrás: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, ele tinha 75 anos. Aqui aos 99 anos, Deus volta a aparecer para Abraão e diz: eu vou te dar um filho, e o filho que eu vou te dar vai sair da Sara. 25 anos depois, irmãos, 25 anos depois. Mas o Abraão já tinha um filho. O Abraão já tinha tido um filho lá com Agar, o Ismael, que agora já estava com 13 anos de idade, já era um garoto. Eu já tenho um filho, Senhor, olha só meu menino aqui. Não tem nada a ver com isso. É seu filho, eu vou abençoar, mas não está no meu plano. Não era esse o meu plano. Esse era o teu plano, o Abraão. O meu plano é um filho que vai nascer da Sara. A Sarai, que até então chamava Sarai, agora você vai chamar de Sara, porque ela vai ser mãe de nações. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 99 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante dos teus olhos, do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Deus falou: olha, o Ismael eu vou abençoar, esse é o filho, eu vou abençoar, mas o meu plano, o meu propósito e a minha promessa que eu dei para você é com Isaque, que será filho de Sara, sua esposa. Irmãos, o que eu quero pegar disso aqui? Muitas vezes nós queremos ajudar Deus. Muitas vezes a gente atrapalha o plano de Deus. Muitas vezes a gente quer ajudar. Está demorando para acontecer, eu vou dar um jeito. E a gente só atrapalha o plano de Deus. Só atrasa o plano de Deus na nossa vida. Mas o Abraão, ele estava num processo de conhecimento de Deus, assim como eu e como você. Ele estava num processo de evolução. E do mesmo jeito que você não vê a Bíblia condenando Abraão, condenando os atos de Abraão, porque Deus não condena os atos de Abraão, Deus também não condena você pelos seus tropeços, pelas suas falhas, porque Ele sabe que você também está num processo de crescimento. Ele sabe que você está num processo de aprendizado. Você está num processo de aprender a conhecer e continuar a conhecer a Deus, a continuar a aprender a confiar no Senhor.
Deus sabe que você está num processo e Ele vai se revelando aos poucos, Ele vai se revelando e quer se revelar cada vez mais na sua vida. Mas o importante, quando todas as vezes que Deus apareceu aqui a Abraão, ele dizia a mesma coisa: Abraão. Ele fazia promessas e falava: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Abraão, confia em mim. Abraão, segue o que eu estou falando, guarda o meu mandamento, guarda a minha palavra, segue o que eu estou falando, Abraão. Traduzido para uma linguagem bem que a gente entenda, Deus está falando: confia em mim, irmão. Confia em mim, vai por mim, eu sei, confia, eu sei o que eu estou fazendo na tua vida, eu sei o que eu estou fazendo com você, eu quero o melhor para a tua vida, confia em mim, confia, me obedece, vai por mim, eu sei, eu tenho o melhor para você. Mas muitas vezes nós saímos do caminho, mesmo assim Deus não desiste. Deus não desistiu de Abraão. Deus não desistiu de Isaac, Deus não desistiu de Jacó. Falando aqui brevemente do Isaac, filho de Abraão. Abre sua Bíblia, por favor, no capítulo 25. Isaac, capítulo 25. Olha só, a promessa que Deus tinha dado a Abraão, dizia Abraão e a sua descendência. A descendência de Abraão era Isaac. Isaac, quando se tornou adulto, se casou com uma mulher chamada Rebeca. E capítulo 25, versículo 20, diz assim: e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, os 2 povos se dividirão das tuas entranhas. 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Até que tranquilo. Ou seja, o Isaac casou com a Rebeca, aí descobriu que a Rebeca era estéril. E ele começou a orar por ela. Senhor, o Senhor prometeu para o meu pai, minha mãe era estéril, mas o Senhor abençoou e eu nasci. Agora a minha esposa é estéril também. E a promessa do Senhor diz respeito a mim, que eu também vou ser pai, assim como meu pai foi, de uma grande nação. Senhor, abençoa minha esposa. Minha esposa é estéril, Senhor. Senhor, me dá um filho. Eu quero um filho, Senhor. E a Bíblia diz que ele orou instantemente. Olha, veja aqui no versículo 24. Versículo 24. E cumpriu-se os seus dias para dar à luz. Eis gêmeos no seu ventre, ou seja, ela estava grávida de gêmeos. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamou seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú.
Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Irmãos, preste atenção numa coisa. O Isaque casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Quando o filho dele nasceu, os filhos dele nasceu, ele estava com 60 anos. Passaram-se 20 anos. E a Bíblia diz que ele orou instantemente, ou seja, continuamente. Só que no caso dele, levou 20 anos para a bênção se cumprir. No caso do pai dele, levou 25 anos para se cumprir. A diferença daqui do Isaque é que o Isaque não desistiu, não buscou outros caminhos, não cometeu o mesmo tropeço que o seu pai de tentar dar um jeitinho. Mas ele também teve que confiar e esperar em Deus. Imagina, 1 ano se passa, 5 anos se passam, 10 anos se passam, 15 anos se passam e está ele orando: Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida, o Senhor prometeu ao meu pai, eu sou fruto de um milagre, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, Senhor, abençoa minha esposa. 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, até ele saber que a esposa estava grávida. O que eu quero tirar daqui, irmão? Não estou falando que você vai ter que esperar 20 anos para receber sua promessa, não. Mas o que eu quero tirar daqui para você é que, independente do quanto demore, não desista. Independente do quanto pareça impossível, não desista da promessa de Deus na sua vida. Independente do quão difícil, quão impossível pareça, permaneça firme. Permaneça firme. Confie. Fique firme. Permaneça firme no que Deus te prometeu. Confie. Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei por quê, porque está tão difícil, porque é tão complicado, mas eu continuo confiando em Ti, Senhor. Eu continuo esperando em Ti, Senhor. Eu continuo acreditando em Ti, Senhor. Independente do que aconteça, eu permaneço firme. O sonho que ele queria se tornou realidade. Eu não vou continuar, eu ia entrar no Jacó, mas ia ficar muito longo a história, então eu vou ter que pular o Jacó. Mas Jacó também foi um homem, talvez tenha mais aprendido a andar com Deus, porque no começo na sua vida ele era um enganador, enganou o irmão, enganou o pai para conseguir as coisas, e isso levou ele a perder, de certa forma, perder tudo que tinha. Mas quando Deus se manifestou na vida do Jacó, ele aprendeu como ele tinha que fazer as coisas, e ali ele foi abençoado. E um dia Deus apareceu para o Jacó e disse: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Jacó quer dizer enganador. Deus falou: o seu nome não vai ser mais enganador, porque agora eu te ensinei. Não dá para contar a história aqui, ia ficar muito longo o texto. Mas Deus falou: olha, Deus trabalhou tremendamente na vida do Jacó e falou: você não vai ser mais um enganador, agora você vai ser um que luta com o Senhor e prevalece. Eu comecei a mensagem falando, Jesus citando a respeito de um homem que tinha fé, e Deus falou: virão muitos do Oriente e do Ocidente, que assim como esse demonstrou fé, que se assentarão na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele estava falando de mim, estava falando de você. Ele quer que você se assente na mesa com Abraão, com Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó não eram pessoas perfeitas. Foram homens que aprenderam ao decorrer da caminhada a confiar em Deus. Da mesma forma, você está nessa caminhada, meu irmão.
Você está nessa caminhada, minha irmã, aprendendo a confiar em Deus. O que eu quero no final dessa mensagem dizer é: não fica olhando, prestando atenção nos seus tropeços, nas suas quedas, nas vezes que você errou, que você deixou de confiar em Deus, nas cabeçadas que você deu na vida. Não, mas olhe para o Deus que não desiste de você. E aprenda e continue nessa caminhada, sabendo que a cada dia você está aprendendo um pouco mais a confiar em Deus. Você está aprendendo um pouco mais a acreditar, a andar na direção de Deus sobre a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.